Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre como lidar com crianças hiperativas. Todos nós sabemos que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição neurobiológica e as características podem variar em dois sintomas bem marcantes: a desatenção e a hiperatividade. Hoje eu quero dar um foco maior em crianças com hiperatividade, que é o que eu tenho mais percebido e mais recebido de pedidos de ajuda. Afinal, a preocupação de muitos pais acerca desse detalhe é um dos principais assuntos que todos os psicólogos, e não somente eu e médicos, temos recebido de pedido de atenção. Essa situação se justifica pelo fato de haver uma necessidade por parte dos adultos em entender como pode ser o comportamento desses pequenos ou dos adolescentes. A gente precisa primeiro compreender a importância de saber conduzir algumas situações. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, quero falar de tópicos que vão poder te ajudar a lidar com a criança hiperativa. E um deles é o poder da comunicação eficaz. Sim, é possível trabalhar com uma comunicação eficaz para a gente amenizar a hiperatividade da criança. Os pais precisam saber dosar a forma de se comunicar. O tom mais sério ou o tom mais distraído não é aconselhável. Por isso é indicado que os adultos adotem uma forma compreensiva para eles se fazerem entendidos. Então, procure olhar falando nos olhos fixamente, com muita gentileza, firmeza, de uma maneira que desperte a atenção da criança, que você chame não somente pela atenção, mas pela emoção. Vale ressaltar também que a partir dessa ação, o pequeno passará a enxergar com mais atenção para você, e esse detalhe é de extrema importância. Além disso, é sempre bom lembrar que gritar com seu filho só tende a piorar as coisas, independente se ele tem esse transtorno ou não, uma vez que a criança pode incorporar formas verbais agressivas, ou seja, ela pode te modelar, ela pode te copiar. Estabeleça uma rotina. Segundo ponto, é importante que se crie uma rotina na qual a criança comece a cumprir com determinadas funções ao longo do seu dia a dia, tá? Não é necessário ser nada de muito rigor, mas essas obrigações diárias do dia a dia que são compatíveis com o contexto atual que a criança ou o adolescente se encontra. Então, por exemplo, a hora de parar para fazer as atividades, deixar lá anotado num quadro, lazer, o banho, outras coisas que são importantes dentro do cotidiano para que ela incorpore essa rotina e comece a fazer de forma natural e automática. Número 3, estimule muito a prática de atividades físicas. É muito importante que essas crianças aproveitem bastante, canalizem a sua energia para atividades físicas, com aquelas que convivem, né? E com outras dentro de casa, educação física, balé, capoeira. E é muito importante também trabalhar os relacionamentos. Às vezes, essas crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH, muitas vezes, eles se isolam. Então, a gente precisa muito melhorar essa conexão afetiva, amorosa. A criança hiperativa apresenta grande possibilidade de causar essa agitação, inclusive, porque elas estão desconectadas com as pessoas e com os ambientes, e com o contexto, e com a turma, e com o grupo, e com os colegas. Então a gente precisa muito trabalhar essa conexão afetiva, entender, ter muita empatia. Bom, mais uma sugestão, além da prática de atividade física, da conexão, da comunicação, é pensar que ela é uma criança. E uma criança agindo como uma criança. Então pode ser que essa criança, né, ela esteja simplesmente agindo como tal. E às vezes a gente tá lá nervoso, deixando de construir um laço de amizade, que é esse passo imprescindível.
e vamos tentar melhorar essa conexão. A criança, ela hiperativa, ela tende, como eu falei, a ficar isolada. Então, com isso, os pais, os irmãos, os colegas, eles precisam e devem criar maneiras de incluí-las em um laço de amizade, onde ela pode se sentir acolhida, aceita, importante e querida. Isso é extremamente importante. Aliás, deve-se ressaltar esse valor que a proximidade da família representa, uma vez que essa presença ajuda o pequeno a ter mais confiança em si mesmo e a saber lidar com determinadas situações da vida. Bom, é isso, espero que te ajude. Se você tem alguma dúvida sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, não se esqueça de procurar um profissional extremamente competente, porque fechar um diagnóstico de TDAH não é fácil, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa acompanhar o seu filho por no mínimo 6 meses para que realmente haja a necessidade de uma intervenção, porque é muito difícil entender se é uma hiperatividade infantil corriqueira ou se realmente a gente esteja falando de características do TDAH, tá bom? Um beijo e até mais!